Então vamos retomar aí. O Freud ele coloca no texto de 1914, né, que é sobre o narcisismo, uma introdução, e é a partir desse texto que toda a ideia do narcisismo foi desenvolvida. E aí eu gostaria de insistir na questão da ideia do narcisismo como um fator constitucional, natural da vida da gente, né, porque essa, ao meu ver, é a maior contribuição do Freud, de trazer tudo aquilo que era visto como patológico, como fazendo parte do funcionamento do sujeito e do desenvolvimento do funcionamento de todos nós. Tem até uma frase de um filósofo bem antigo chamado Terêncio, que ele diz assim: "Sou humano e nada que é humano me é alheio." Então ele vai falar do narcisismo como constituição do desenvolvimento na vida infantil, na vida primitiva na realidade, né? Então a vida primitiva para o Freud é tanto dentro da perspectiva do bebê, né, que é primitivo, quanto do homem da caverna, né? Ele vai falar que a ontogênese, né, quer dizer, a história da vida do sujeito, repete a filogênese, que é a história da raça, né? Então, a vida de cada um de nós é uma reprodução da vida da nossa raça, da nossa espécie, né? Então ele diz ali, a ontogênese repete a filogênese. Então, cada característica do desenvolvimento da raça humana está presente no desenvolvimento de cada indivíduo. Então, tanto o bebê vai viver um narcisismo na sua primeira infância, quanto o homem da caverna vivia uma forma de narcisismo lá atrás, né? Então, qual é a perspectiva disso? Então, algumas características do bebê vão ser narcisista na medida em que o funcionamento dele é muito primitivo para que ele possa viver qualquer outro tipo de funcionamento. E o homem da caverna da mesma forma, não é? Ele vai se colocar frente ao mundo como sendo o centro, né? E esta é a característica do narcisismo, né? Sempre essa, a perspectiva do sujeito se encontrar numa posição de onipotência. O narcisismo, para o Freud, na realidade, não é só um tema de um dos textos, mas a psicanálise toda vai se utilizar desse conceito, não é, nas suas formulações. Né? Ele desenvolve esse termo pela obra toda. Né? Um outro texto muito importante para que a gente possa ter uma clareza maior é o Luto e Melancolia, de 1917. A relação que se estabelece entre duas pessoas e que pode ter o desfecho da melancolia é justamente a relação narcisista. Né? Então, o Freud vai dizer lá em 1917 que na relação narcisista, quando o objeto é perdido, o sujeito cai em melancolia, ao invés de ser capaz de passar pelo processo do luto, né? O luto normal. Então, essas pessoas que nos procuram e que nos revelam relações narcisistas com a mãe, com o pai, ou seja lá quem não é? São pessoas que, na verdade, já estão sofrendo de uma certa melancolia, né? De uma incapacidade de se despreender desta relação, não é? Para que possa se vincular a outras relações de importância para ela. Né? Então, eu gosto sempre de ilustrar essa ideia da melancolia com o Norman Bates, lá do Hitchcock, né? do Psicose. Ele era um grande melancólico, ele não conseguia desenvolver relações amorosas justamente porque ele havia vivido com a mãe um narcisismo, uma relação narcisista que não pôde se desenvolver em relações de modelos mais nobres de relações. Né? Isso fica muito claro se vocês puderem assistir o Psicose e depois assistir o Psicose 4. Né? Na realidade, o Psicose é 1, 2, 3 e 4. Mas o Psicose 4 é
maravilhoso para a gente entender como é que foi a relação entre o Norman Bates e a Norma, que era a mãe do Norman Bates, né, que é a origem ali da vida do Norman Bates e como é que ele desenvolveu essa patologia que gerou essa psicose dele, né, que na realidade fazia com que ele matasse as mulheres que chamassem a atenção dele. O Freud ele vai dizer a seguinte, ele vai elaborar da seguinte forma. Ele vai dizer assim que toda neurose é um negativo de uma perversão. Então a neurose ela é a outra face da perversão. O desejo perverso reprimido vai gerar um substituto sintomático neurótico. Então assim, por que perverso? Porque ele vai chamar o bebê de perverso polimorfo. Então todas as satisfações do bebê são a priori perversas. A satisfação oral, a satisfação anal, a satisfação fálica, todas as satisfações não são satisfações genitais. Então, satisfação que não é genital se configura dentro da psicanálise uma perversão em potencial. Então, não conseguiu se satisfazer dentro das fases do desenvolvimento libidinal, que a priori são perversas, ele vai converter isto em um sintoma neurótico. Então, olha só. Um sujeito, vou criar uma historinha para te dizer. Um sujeito que descobriu dentro dele impulsos homossexuais. Como cada um de nós descobre. E que cada um de nós, dentro da perspectiva natural, vai conseguir elaborar isso daí e dentro dos modelos vai acabar definindo aí conforme os modelos tanto de identificação quanto de objeto que a gente tem à disposição ali. Então assim, o que acontece? O sujeito não descobriu esse impulso homossexual e ao invés dele conseguir lidar com isso de maneira saudável, ele foi fortemente reprimido. Então falamos aí de uma demanda sexual que foi fortemente reprimida, não é? E que agora vai se tornar uma característica neurótica. De que forma? Este sujeito, na sua vida adulta, muito provavelmente vai se tornar um homofóbico. Então, toda repressão sexual, ela tende a se converter, né, na realidade de duas formas. Ou sádica ou masoquista. Estamos falando aqui de um sujeito homofóbico que judia do outro homossexual, mas a gente poderia falar provavelmente esse sujeito pode desenvolver o inverso disso e se tornar subserviente sexualmente também. Então, com certeza, a violência é uma característica negativa, né? A gente está falando aí de Eros e Thanatos, né? Estamos falando da pulsão de vida e pulsão de morte. Quando a pulsão de vida foi barrada no seu escoamento, com certeza a predominância vai ser da pulsão de morte. E a pulsão de morte é a violência, é o ódio. Todo o funcionamento neurótico, o funcionamento inconsciente são a condensação e o deslocamento. A condensação e o deslocamento vai ser o princípio de todo o funcionamento inconsciente ou do funcionamento do princípio do prazer, né? Na realidade, todas as vezes que o sujeito é acuado e precisa reprimir, ele vai usar desses dois mecanismos, né? Vai condensar num objeto externo características de todos esses elementos reprimidos, não é? E para que ele possa condensar, ele vai ter que deslocar disso para outro lugar. Esse é um princípio do conceito de transferência também, né? Muito provavelmente... Se vê muito isso em todo relacionamento, né? Pois é. Principalmente família, dentro das casas. E muito provavelmente essa pessoa, se ela tivesse condição de procurar uma psicoterapia, ela iria de alguma forma projetar no analista toda essa agressividade.
né? Só que aí lá ela poderia ter um ambiente terapêutico que pudesse trazer para ela, vou usar novamente esse conceito que eu acho muito importante, pudesse trazer para ela uma experiência emocional reparadora, né? Que pudesse trazer para ela toda uma chance de rever todas essas experiências e trazer as reparações necessárias para isso. A ideia da formação do psicanalista é uma ideia ilusória, né? Nós nunca estamos formados, nós precisamos o tempo todo estar estudando, o tempo todo estar fomentando essas ideias, porque isso se perde com uma facilidade muito grande, né? É muito importante, né, o tripé, né? Grupo de análise pessoal, supervisão e grupo de estudo. Então isso é necessário para que esta formação seja perene, seja constante.